Volume 1 é o primeiro álbum de estúdio do grupo paranaense Jovens Ateus. Com lançamento pela Balaclava Records e produção assinada em parceria com Roberto Kramer, o trabalho busca inspiração no pós-punk dos anos 80, mas está longe de se limitar a um gênero específico. Para mergulhar no processo de criação do álbum, eu recebo os membros da banda em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo o pessoal da Jovens Ateus. O grupo aqui é formado pelo Guto Beck, João Manuel, Fernando Valim, Bruno Defuno, Antônio Bezolin, e aqui comigo está o João, o Fernando e o Bruno. Então sejam muito bem-vindos para a gente bater um papo sobre esse disco incrível de estreia de vocês. Valeu, Kleber. Valeu, obrigado, hein? Valeu, muito obrigado, Kleber, aí. É um prazer estar no programa. Bom demais. Gente, o Brasil vem de uma grande tradição aí de obras e artistas fortemente relacionados ao pós-punk, passa ali por Mercenárias, Fellini, Titãs, que eu sei que vocês gostam, até Legião Urbana em começo de carreira ali, e vocês orbitam esse universo nesse primeiro disco, mas principalmente vocês buscam ir além, até vocês reforçam muito isso no texto de apresentação do disco. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que define esse primeiro álbum da Jovens Ateus, onde vocês foram buscar as referências, o que define a estética, a sonoridade, os temas, onde que vocês estavam mirando para produzir esse álbum? A princípio, quando a gente sentou para fazer um disco full, assim, a gente tinha algumas ideias de caminhar por um caminho que a gente queria... Na verdade, a gente queria dar uma distanciada, assim, do começo da banda, né? Que era uma coisa bem mais sombria, soturna, que a gente vinha trabalhando. E... beleza, quando a gente começou a ter as ideias assim, a gente tentou focar em fazer músicas mais tristes e melancólicas, que também tem a ver com o gênero e, enfim, a gente tentou dar uma explorada mais por esse lado, assim, uma coisa mais emocional e menos sombria, assim. Esse disco tem um processo de gravação e de produção bem curioso, porque vocês gravaram as demos, vocês montaram um repertório, gravaram o disco, estavam prestes a finalizar, e aí vocês bateram um papo com o Roberto Kramer, que é hoje o produtor do disco, e vocês decidiram regravar as canções de novo, assim. Conta um pouco dessa história, como que foi essa decisão de recomeçar quando estava tudo praticamente pronto aí para vocês? Bom, basicamente, a gente sempre compôs as coisas à distância, porque a gente é uma banda da pandemia, a gente se formou na pandemia, então sempre fez muito sentido, principalmente o Bruno, eu e o Fernando aqui, a gente se grava, daí a gente manda a ideia, e aí todo mundo também morava distante, então a gente sempre teve esse jeito de fazer, até o disco. Sempre foi composto as músicas bem à distância mesmo. Nesse caso, a gente conseguiu se reunir aqui em São Paulo, no Estúdio Costela, que é onde eu trabalho, inclusive. Daí a gente falou, vamos continuar esse processo, só que dessa vez junto. A gente combinou uma data, todo mundo veio, e a gente tinha feito uma seleção de músicas que tinham sido feitas à distância, daí a gente resolveu gravar junto e já ia entrar no processo de mixagem, assim. Aí um dia eu saí de noite, assim, aqui em São Paulo, inclusive era, acho que até um esquenta da Balaclava, assim, eu fui lá, e o Roberto me reconheceu e falou, conheço tua banda, eu acho legal, vamos se encontrar qualquer hora, assim. Daí eu falei, vamos, mas eu achei que era uma coisa meio de bêbado, assim, sabe, não botei muita fé nesse encontro, assim, até que aí na semana eu dei um toque nele, ele falou, não, chegar em casa, a gente foi lá, ele gostou, aí, ficou aquela coisa meio, sabe, a gente ficou se mirando, acho que teve interesse de ambas as partes, assim, até que ele falou, não, eu topo mixar. Aí, no processo de mixagem, que ele ia começar, ele falou, vamos só colocar uma bateria? Daí, quando viu, assim, a gente tava fazendo tudo de novo. Por um lado, isso talvez deu eu não diria uma atrasada, assim, ficou mais longo o processo, mas acho que elevou muito o padrão do que seria. Não que a gente acha que seria ruim, seria só diferente, sabe? Ficou uma coisa ficou mais bem produzida, a gente teve muito o lance de gravar as baterias organicamente, eu toquei elas e depois, sabe, a gente foi montando, aí o Tony, que é o nosso tecladista e monta as baterias programadas também, ele pegou esses samples de bateria e foi montando, enfim, Roberto nisso tudo e foi massa. No final das contas, saiu esse som aí que a gente ficou bem feliz.
A gente falou um pouco sobre essa questão da estética da banda no sentido sonoro, mas eu queria mergulhar um pouco na questão do projeto gráfico, na imagem de capa ali que vocês montaram. A gente está gravando em plena Semana Santa aqui com a banda Jovens Ateus pro horror da minha mãe católica. E aí vocês brincam com essas coisas da cruz, do crucifixo, mas tem esse elemento do bolo e das fatias de bolo que vocês incorporaram para essa estética do disco. Queria que vocês contassem um pouco como foi essa decisão ali para montar essa imagética pro álbum. É igual o João falou, a gente estava com as press prontas, e esse conceito começou um pouco antes da gente entrar, de fato, em um estúdio, assim, né? O disco já estava com a pré-produção fechada e a gente estava começando a fazer os shooting, assim, para divulgação da banda, que a gente não tinha muito material. E aí, a gente sentado, assim, já pensando nessa coisa para contextualizar o disco, veio uma ideia, assim, de a gente fazer o bolo e, em cima disso, os lançamentos serem as partes, né, do bolo, todo o processo ser o bolo inteiro, assim, né? E foi em cima disso que a gente fez uma ideia meio do nada, assim, só, tipo, procurando algo para representar o primeiro trabalho. E a questão imagética que a gente brinca, assim, com as cruzes e tudo mais, eu acredito que seja uma coisa meio forte, assim, só pra, tipo, caracterizar a banda com emoji e esse tipo de coisa de linguagem da internet mesmo, né, pra caracterizar os posts e tudo mais. E a galera gosta bastante, assim, tem um combinho de emoji que eu uso meio satânico, assim. E várias pessoas mandam mensagem, tipo, me manda, não sei o quê, daí eles acabam repostando as músicas com os emojis que a gente utiliza ali nas redes, né? Já rolou algum momento, alguma repressão em relação a isso? Eu sei que vocês tocaram recentemente no Cultura Livre, ali eu fiquei imaginando a Roberta anunciando vocês, Jovens Ateus, ali na TV Cultura. Alguém já brigou com vocês por conta do nome ou coisa do tipo? Eu acho que alguns com merch também, né? Às vezes que a gente brinca com isso sempre, então às vezes um merch com escrito Satan, essas coisas assim, daí tem uma galera que às vezes fica meio, até em casa, né? Pô, faz, às vezes dá uma estranhada, mas na net, raras as vezes eu já vi alguns chamando a gente de intolerante religioso no TikTok, uma vez. Mas tolerante religioso contra católicos, essas coisas não existe, né? Então, sim. Não, perfeito. Vamos para as faixas aqui, então, porque o disco tem 11 canções, algumas bem curtinhas aqui, e o disco abre com Vultos. Para mim, a música que dá muito a tônica do disco ali, essa atmosfera sombria, guitarra crescente, a voz bem submersa, que é uma das características do disco. E aí eu quero perguntar se vocês estão bem, porque a letra traz ali: sinto meu corpo adormecer, a morte agora é algo que convém. Conta aí por que vocês escolheram essa canção como música de abertura e fale um pouco mais sobre ela, como foi montar essa faixa de abertura que é Vultos, por favor. Bom, essa música, acho que eu comecei a fazer ela era bem... Ela era até uma coisa bem mais sombria, assim, mais talvez gótica, assim. A primeira demo dela era uma coisa bem o início do Jovens Ateus, assim. Mas daí uma vez a gente conversou e falou que queria mudar a estética e tal. Aí eu tentei mudar um pouco isso, embora não tenha conseguido tanto. Eu acho que do disco ela é a mais que remete a essa primeira fase, assim. Pelo menos que eu sinto. Aí eu lembro na hora que eu tava escrevendo a letra, na verdade era uma coisa que eu sinto quando eu tenho, sei lá, eu já tive umas crises de pânico, umas ansiedades assim, e aí essa coisa, teve uma época que eu sentia muito minha cabeça adormecer de um canto, eu sempre achava que tava tendo um derrame, assim, sabe, essa coisa que é uma coisa meio angustiante, assim, aí sempre achava que ia morrer, aí meio que essa era a temática principal, assim, na hora de escrever ela, assim, que eu pensei. Eu lembro quando o João mostrou essa música, que é a composição majoritariamente dele. A primeira vez assim, que eu ouvi, o jeito que ela inicia já me remetia muito a um começo de álbum, sabe? Ela criando uma atmosfera e crescendo, igual você comentou. E essa coisa dela também desacelerar no fim, assim. E depois ter um segundo recomeço, né, na segunda faixa. Era uma coisa que eu sentia, assim, desde o primeiro momento a gente conversou sobre isso entre a banda e já tava, desde as prés, assim, a gente meio que já tinha escolhido ela pra ser de abertura, por remeter essa parte mais fiel à banda no começo e por ela ter esse clima de início, assim, sabe? Perfeito.
Vamos para a segunda faixa aqui, porque a gente chega em Homem em Ruínas. Essa aqui eu já percebi no Twitter e em outras redes, que é uma das mais queridas do público, a galera curtiu, já vi outras pessoas compartilhando que gostou. E eu acho que ela traz uma das coisas que é mais características do disco, que é essa questão da poética bem existencialista, que é bem destacada durante grande parte do álbum aqui. Queria que vocês contassem um pouco mais como que foi fazer essa canção, qual que é a história aí que você tem por trás dela, de Homem em Ruínas. Eu acho que ela era uma das demos que, enquanto a gente estava bem separado, né, entre cidades, assim, eu fiz um combinho de demos e eu mandei ela, só instrumental, assim. E acho que das que eu mandei, acho que essa foi a que pegou, assim, pra gente fazer. E ela ficou um tempo bem instrumental, acho que deve ter sido uma das últimas músicas a ter feito a letra dela. E daí foi isso, a gente bateu a cabeça e o Guto, que é o nosso vocalista, ele entrou... No final ele conseguiu pegar essa temática aí, que acho que ele estava também a fim de trazer essa coisa um pouco menos parecida, né, com as outras temáticas que tinham no disco, assim. Bom, de tema mesmo do que ele quer dizer, assim, é mais com ele, mas eu acho que ele sempre falou bastante de tentar trazer esse tipo de coisa mais bucólica, mais... com um ambiente diferente, né? E daí essa foi uma música que a gente foi montando ela bem no estúdio mesmo também, e ela é simples, assim, mas diferente. Eu ia perguntar justamente isso, essa relação de vocês dentro de estúdio, se tem alguém que é mais participativo em alguma coisa, ou as coisas fluem de maneira mais coletiva entre vocês aí? Eu acho que em algum momento da banda, o Bruno, ainda mais que ele teve mais a ideia de início do projeto e tal, o Bruno sempre trazia bastante coisa, passava pelo João produzindo, e a gente ia arranjando junto e ficando com a nossa cara. Eu acho que nesse disco cada um trouxe muita coisa, assim, tipo, pelo menos de cada um tem uma música quase que uma ideia completa, assim, que foi pro estúdio, mas todo mundo mexe um na letra do outro também, vai acontecendo. Esse primeiro disco é o nosso primeiro experimento de fazer um disco junto inteiro. A gente nunca tinha feito isso, então a dinâmica até agora meio que é essa, assim, pode ser que mude ou evolua, mas a princípio é isso, assim, bem colaborativo. Sobre a questão criativa assim, da banda, a princípio eu trazia bastante as composições mais básicas e o João e o Fernando sempre me ajudaram nos arranjos de guitarra. Mas com esse disco em específico eu achei interessante, tipo, a construção que a gente teve nas cordas, por conta de... O João e o Fernando, eles já tinham uma banda de longa data, assim, antes de entrarem no Jovens Ateus. Eu achei interessante também, tipo, meio que eles entenderem a banda e entregarem, tipo, músicas de outra maneira de composição que, tipo, até então... era nova pra eles e pra mim também, né? De, tipo, a gente meio que fazer tudo junto e aprender do zero, assim, a funcionar como banda em conjunto, assim. Avançando aqui, a gente chega em Espelhos, essa canção que tem uma intro de quase 1 minuto ali, ela fala muito sobre esse sentimento de mudança, mas parece que tem sempre alguma coisa puxando pra trás, e essa é uma temática meio constante dentro do disco, esse sentimento de quase opressão que você sente. É uma que deixa um pouco de lado essa relação do pós-punk dos anos 80 e é mais atualizado, quase do revival pós-punk, uma outra proposta criativa aí. Por favor, gente, falem sobre Espelhos. Eu acho que do início do álbum, assim, foi uma das primeiras músicas que eu mandei pra banda, ela com a melodia quase que completa, assim. E uma curiosidade também, eu não costumo escrever as letras, mas essa foi uma letra que eu escrevi, assim, de um momento que eu tava passando na minha vida. E, sei lá, me arrisquei a escrever algo, assim, e acabou rolando. Eu apresentei pra banda e ficou, assim. E ela tem essa leitura de algumas referências de coisas mais modernas, assim, que a gente escuta, mais ressignificadas, assim, o gênero, né? Então, ela flerta bastante com algo mais recente, do estilo meio indie, meio rock alternativo, meio esse tipo de coisa, assim. E, enfim, essa música foi basicamente assim que ela nasceu.
Vamos seguir então para Mágoas, música também que segue essa trilha mais melódica ali, um pezinho no Dream Pop dos anos 10. Ela foi o segundo single, né, que vocês lançaram pro disco, e ela vem com uma versão diferente, que ela vem também com uma versão chamada Dirt Mix Slowed Reverb. Conta mais sobre Mágoas e essas diferentes versões que vocês apresentaram delas. Essa também era uma demo do Bruno, né? Era uma demo que ele tinha mandado e eu adorei ela. Nos áudios que a gente tinha separado lá. Nossa, eu lembro de ouvir, assim, dirigindo bastante aqui, de longe também, e daí eu arrisquei fazer uma letrinha pra ela, acho que tava passando uma coisa parecida com a do Bruno, por isso que o disco ele tem o disco tem esse tom, porque eu acho que entre nós quatro que estamos escrevendo, fora o Tony, os temas entre eu, o Bruno e o Guto, eles estão parecidos, porque a gente viu coisas parecidas nesse meio tempo. Os do João estão um pouco mais diferentes. Vocês desabafam entre as produções ali ou vocês só chegam com a letra e entregam ali? Não rola um... É que todo mundo já sabe, né, o que tá acontecendo, a gente conversa sempre. Então cada um dá um pitaco também. Eu lembro, eu fiz bastante da letra de Mágoas assim, mas o Guto que finalizou. E ele meio que finalizava por mim também, escrevendo, eu lembro disso. Essa música tem uma curiosidade que eu acho que vale falar, que eu acho interessante, porque ela era uma música que eu particularmente, quando eu vi o instrumental eu não achei ruim, mas pra mim era uma música que não ia entrar, assim, era uma música mais... O Morgan insistiu bastante nessa música, o Morgan Fernando insistiu bastante nessa música, e quando ele chegou no estúdio, a gente foi fazer essa primeira gravação, ele entregou uma melodia de voz, assim, que, sei lá, significou a música, assim, aí, tanto que a partir do momento que a gente gravou as vozes dela, a gente achou que seria um single, assim, e foi o que a gente acabou apostando, assim, porque essa melodia de voz trouxe uma... sei lá, pra mim, pelo menos, mudou bastante o que ela era, assim. Essa segunda versão, ela já é com o Roberto ou não? Ela vem de antes? Na verdade, tudo foi feito com ele, assim, e foi algumas ideias de mix mesmo, né, que a gente pensou pra ter algumas coisas diferentes durante os lançamentos, e aí ele fez, assim, também. Eu lembro que a primeira vez que a gente tava ouvindo as entregas de mix dele, eu pensei, tá, e se eu atrasar ela, assim, né? Eu abri ela, tipo, num editor de vídeo mesmo e, tipo, atrasei o tempo. E aí, como ela tem essa questão meio do Dream Pop, assim, quando você atrasa ela, ela fica, tipo, muito... Parece que os efeitos, eles engolem, assim, né? Então, percebi essa coisa e eu passei pra banda, assim, pra ele, e a galera gostou. E foi mais ou menos assim que ela surgiu. Cara, chegamos em Correntes, e se o disco estava triste, essa pra mim é a que mais pesou até agora, assim. Ela é curta, mas muito eficiente, a letra pra mim é matadora demais. Abre aspas aqui, me parece que a vida seguiu sem eu aqui. Dialoga muito com as temáticas que vocês trazem nas canções anteriores, ali Espelhos e Homem em Ruínas, mas tem uma carga emocional ainda maior, assim, um sentimento de estagnação muito grande, assim. Por favor, como que foi fazer essa canção tristíssima? Bom, o instrumental, inclusive, essa demo é do Bruno, foi ele que fez, mas a letra eu lembro que o Guto fez, e todo mundo aqui é do interior do Paraná, e aí a gente, não sei, acho que entra num senso comum de que cada vez que a gente volta a cidade, sei lá, parece que a cidade, as pessoas e o tempo também faz com que as coisas mudem, né, naturalmente. Ciclo natural das coisas, e talvez não que a gente tenha sentido essa dor drástica, até porque nem faz tanto tempo que a gente está em São Paulo, mas a cada pequena mudancinha, assim, cada pequena coisa, a gente percebe que isso é normal e vai sempre ser assim, até um dia ser completamente diferente do que era, enfim, mais uma coisa meio existencialista aí que talvez a gente nem pensou muito, mas acabou fazendo total sentido ali no disco. Tá explicado por que eu gostei tanto, que eu também sou do interior do Paraná e eu acho que senti a atmosfera batendo ali. Caramba, você é da onde? Eu sou do município... Eu nasci no sudoeste, mas eu cresci na região oeste, ali perto de Foz do Iguaçu, num município chamado Itaipulândia, bem pequeno. Mas vocês são de Maringá ali, não são? Uma parte, pelo menos, eu sei que era. Sim. Caramba, eu sei, conheço bastante essa região. Sempre tive família em Foz e Cascavel ali. Que massa. É uma merda, não é massa, não. Não, que eu acho que a duração de Correntes, eu acho que a gente já tinha ela em mente na demo, né? Acho que parecia legal, porque o Bruno mandou só como uma ideia, né? Então ele falou, minha ideia é até aqui.
Só que daí a gente ouvindo várias vezes, acho que ficou legal a duração, de ser essa coisa meio, parece uma intro, né, no meio de tudo. E a gente foi levando essa ideia pra frente. Falou, velho, vai ter que ter 1 minuto e meio no máximo. Assim. Cara, e aí a gente chega na canção mais inusitada do disco, porque eu tava ouvindo na maior tranquilidade ali, sofrendo com vocês, e de repente entra Saboteur Got Me Bloody, uma baita de uma surpresa, uma boa surpresa, uma música cantada em inglês ali com uma voz gutural, sai pra lá pós-punk, sai dream pop, e vocês se jogam de cabeça no death metal, no thrash, até um elementinho ali de outro de metalcore, umas guitarras muito safadas ali rolando solta também. Por favor, conta os bastidores dessa música que é divertidíssima dentro do disco. Bom, a princípio eu tinha essa ideia de fazer um metal, mesmo porque eu, o João e o Fernando, a gente é tipo de metaleiro de criança, assim, sabe? Então, tipo, são os meus amigos que eu troco esse tipo de som, assim, e a gente realmente gosta. Não sei, eu tinha essa ideia de pegar esse disco com as temáticas completamente introspectivas e tristes, e ter essa divisão no meio dele ter o metal, que também ele fala sobre alguns temas meio complicados, mas é um metal, né? E a gente tocou ele, sei lá, gravamos com guitarra, com as guitarras que a gente usa mesmo, com os nossos recursos. Então, nessa questão de produção, dá pra ver que é uma banda que não é de metal, executando, sabe? E foi super, pra mim foi a música mais legal de gravar, assim, né? Tipo, com bateria, solo e tudo mais. E quando a gente escutou a primeira vez, assim, foi tipo, caralho, foda, tá ligado? Foi bem divertido, assim. Essa música vale pontuar que ela teve participação do Antônio Fermentão, que é um amigão nosso aqui. Ele toca bateria no Molho Negro. E aí, pra essa música, tipo, não poderia ser uma bateria... Poderia, né? Mas... Não poderia, na nossa cabeça a gente queria que fosse uma coisa bem banda, bem tentar ser o mais true possível, assim, desse segmento e tocar de fato, assim, com bateria orgânica e tudo mais. Enfim, só é um detalhe importante. E o Antônio, ele é de Maringá também, o Tonhão. Encontro dos paranaenses pro disco. E acho que uma coisa que a gente quis é ter todos os movimentos obrigatórios ali, meio de death trash, tipo assim, meio tosco mesmo, breakdown no fim, solo com mudança de tom, tudo certinho, e daí soltou o Guto pra ele viajar, e também ele ama gritar o tempo todo, então acho que foi uma coisa boa pra ele. Tem algumas curiosidades também, porque a gente tinha essa ideia de fazer o metal, e a gente não conseguiu compor ela, porque realmente é uma coisa pra você fazer no coletivo, assim. E aí o João conseguiu uma diária pra gente gravar ela, com o Capilé, no Costela, que o João trabalha. E aí um dia anterior, assim, a gente conseguiu a diária e até tava um questionamento, tipo, será que vai rolar e tal? Aí um dia anterior, assim, a gente, na casa do João, aqui em São Paulo, sentou, tipo, com os instrumentos desligados e ficou, tipo, tentando os riffs mais clichê, assim, de guitarra, vendo o que funcionava ou não. Até que a gente chegou, tipo, naquela coisa que é super simples e meio malvada, assim. E foi isso, acho que é isso. Amanhã a gente volta pro estúdio e faz ela funcionar, assim. E saiu a música e pra mim é uma das melhores, é uma das que eu mais gosto no álbum. E ao vivo vai rolar? Um dia no primeiro show vai. Eu não sei como que vai ser esse programa. Bom, provavelmente você já deve ter sido convidado, mas fica com o convite, vai ser lá na Igreja, dia 10 de maio. Esse show a gente vai fazer isso aí. Perfeito. Saindo desse universo metaleiríssimo aqui, a gente cai em Passos Lentos. Pra mim, a música mais pop do disco ali lembra muito Beach Fossils, Craft Spells, Wide Nothing, assim, aquela guitarrinha bem característica. Queria que vocês contassem um pouco tanto da produção dessa música e por que vocês escolheram ela como o primeiro single do disco. Bom, eu acho que assim como você... A gente também, logo que ela ficou pronta, a gente já meio que também sacou essa coisa de ser a mais pop, assim. Porque a gente tem uma leve dificuldade com refrões, eu diria. A gente nunca foi uma banda que pensou em ter um refrão, ou tem necessariamente um refrão. E nessa, acho que foi a primeira vez que a gente olhou e falou, caramba, isso é um refrão, isso aqui, e ele repete e tal. Foi um refrão que o Guto fez. E essa é uma música também que
Foi uma das primeiras que a gente fez muito em conjunto e pessoalmente, assim. O Bruno tinha vindo para cá, ele não morava aqui ainda, veio nesse processo antes ainda de gravar a primeira versão. Ele fez um riffinho de guitarra, eu falei, pô, gostei desse riff, incrementei a guitarrinha do meio ali, do refrão, e aí o Guto já veio com a letra, foi assim, questão de, sei lá, meia hora, a música, tipo assim, a base da música já estava pronta, assim, óbvio que a gente foi assim, pincelando ela ali, mas a princípio ela foi uma música que foi muito colaborativa e foi a primeira vez que a gente teve esse contato físico, assim, de fazer uma coisa juntos, assim, na hora, enfim. O fato de ser o primeiro single foi essa coisa de sacar que era uma música mais pop, assim. Seguindo aqui, a gente chega a Introspecto, 8ª faixa do disco. Essa aqui é bem pós-punk inglês anos 80, assim, tem essa bateria mais eletrônica, bem firme. Letra melancólica, evocou muito Joy Division pra mim. E mais uma vez tem essa letra carregadíssima, nunca mais lembrar de quem já foi. Por favor, como foi fazer Introspecto? O que é essa faixa aí dentro do disco pra vocês? O álbum, ele tem um pouco de cada um, e essa música, a princípio, é do Guto, né? E foi a primeira música, assim, que ele compôs, com melodia, e mostrou pra gente. E em cima disso ele mostrou, tipo, no violão, com a letra. Depois a gente foi arranjando ela, né, com os timbres e tudo mais. E foi bem interessante gravar ela, assim, tipo, por ser do Guto e fazer funcionar, assim, foi diferente, porque pra mim, pelo menos, eu tava muito acostumado, tipo, a entender a composição de cordas com o João e com o Morga. E aí o Guto fez, e aí a gente pensava, tipo, em algumas edições pra alterar ela aos poucos e formar a música em si. E a letra, eu não sei se alguém souber de onde que o Guto tirou ela. Tristeza, dor, depressão, caos de ar. Eu não sei, eu não faço ideia de onde ele tirou essa coisa. Mas, bom, parece que essas letras que ele fez exclusivamente sozinho, assim, você disse até que se identificou bastante, assim. Eu não sei... Eu acho que ele tem esse ponto em comum, assim, analisando como, assim, uma pessoa... Isso é um achismo meu, assim, vendo ele como um amigo, até porque a gente mora junto. Ele tem essa coisa meio existencial, assim, sabe? Que às vezes coisas do passado, assim, que ele trabalha na cabeça dele. Mas isso é o João falando do Guto, assim, não quero pôr palavras na boca dele. Tem uma coisa interessante dessa música também, que o Guto, ele, de nós, assim, eu acho que ele é o que mais consome, tipo, shoegaze, esse tipo de estilo, né? E eu gosto bastante do jeito que ela ficou e as mixagens de bateria, principalmente, que ela me remete muito uma coisa oitentista que você disse, que é algumas baterias bem tipo Design da Mary Chain. Sim. Ela bem funda, com a guitarra mais suja e as variaçõezinhas que tem, assim, e o resultado eu achei também muito foda, assim, da música. Cara, chegamos aqui em mais uma das minhas favoritas do disco, Flores Mortas. Eu achei dramática, gótica, evocando um pouco de Legião Urbana até em alguns pontos ali de começo de carreira deles. Tem essa questão do relacionamento infrutífero ali, nós somos flores mortas, e fica repetindo isso bastante. Gosto muito ali nos minutos finais, quando entra de novo essa questão que vocês falaram, a guitarra com mais força, tem esse ruído, esse acabamento mais ruidoso ali. Por favor, contem mais sobre Flores Mortas aí. Quase não entrou, né, João? Essa música, a princípio, ela era bem diferente. Eu acho que ela era um pouco mais, esteticamente, no quesito sonoro, assim, ela era um pouco mais solarzinha. Ela não era tão... acho que ela veio a se tornar uma música que fica um clima um pouco mais down, assim. Mas, como ela era assim, e a gente resolveu repaginar quando a gente foi gravar ela com o Roberto, chegou uma hora que eu pensei, poxa, eu acho que não sei se eu gostei, sabe? Eu tava nesse sentimento assim. A gente até, a princípio, eu e o Bruno, a gente tinha falado, não, acho que deixa ela quieta, assim. Uma hora a gente decide trabalhar ela em algum outro momento e tal. Só que o Roberto, o Fernando, acho também, e o Guto falaram pra insistir nela, assim. E aí o Roberto fez uma mágica dele e no final essa parte do final que você falou, crescente nas guitarras, assim, foi uma coisa bem... Foi muito dessa... Tentando meio que salvar essa música, assim, sabe? Porque o outro final era bem diferente. E aí meio que... Não sei. Hoje eu vejo...
Assim, acho ótimo que ela tá, porque eu gostei muito como ela ficou, assim. Eu tenho ouvido bastante ela desde que a gente lançou, assim. Enfim, a letra é isso, né? Foram momentos da vida que, nesse ponto em comum, acho que eu passei junto com os moleques, só que em outro momento. Quando eu tava gravando o disco, eu já tinha deixado isso pra trás, mas eu sempre tive essa letra escrita fazia muito tempo. E aí, enfim, é exatamente isso de relacionamentos que, às vezes, não tem pra onde ir, né? Sabe? Então, sobre essa música eu tenho, assim, igual o João comentou do tema, seria uma curiosidade do disco que o Morgan meio que falou por cima também. Quando a gente começou a compor, nós três a gente tinha acabado de terminar o relacionamento, né? Eu, o Fernando e o Guto. E aí, muitas letras são em cima disso, porque a gente, muito amigo e vivendo muito parecido, né? Tipo, término de relacionamento. Aí um dia um tá um pouco mais triste, o outro tá também. E a gente sempre conversa sobre essas questões pessoais, meio que a gente tá sempre junto, né? Aí é tipo amigo terapia, sabe? E aí, essa letra, eu acho que o João, ele meio que por estar também no convívio com a banda e, enfim, surgiu a letra, que é uma das letras que eu mais gosto, assim, também no disco. E eu acho que, igual você citou algumas referências pra ela, tem um riff que o João faz, que às vezes me lembra muito uma coisa meio que o The Cure às vezes faz. Eu pensei em The Cure também. Algumas referências, tipo Kyoto Song, que ela faz uma coisa meio... Ou Hong Kong Garden, da Suzy and the Benches, que tem algumas harmonias que remetem uma coisa meio oriental ali no meio. E é uma coisa que eu acho dela, assim. Eu acho bem, bem legal. É louco, porque a primeira versão, que não é que tinha, era até mais oriental. O Bruno, acho que nunca falou isso pra mim, era até mais oriental do que ficou, mas eu acho que ficou esse resquício, assim. Eu acho que até por uma questão técnica, assim, de ser uma coisa bem pentatonizada, eu diria, assim, ela fica meio quadrada, assim, né, sabe, bem... As notas ali fazem um quadrado mesmo, assim. Mas, enfim. O disco vai se encaminhando pro fim e a gente chega em Cedo Demais, mais uma canção que tem essa temática do relacionamento bem destacada, mas por uma perspectiva diferente do Flores Mortas. Tem essa tentativa meio que de reaproximação ali. É a faixa mais longa do disco, mas ainda assim ela é bem direta, bem intensa, tem essa firmeza da bateria, do uso da guitarra. Por favor, fale mais sobre Cedo Demais pra gente, por favor. Essa era muito post-punk, né? Acho que ela seria uma música, assim, totalmente dark wave, parada na primeira versão. Acho que ela foi justamente também um ponto da gente parar e olhar e falar, não, acho que a gente não quer soar dessa forma, né? Então, ela deu esse start também. Daí foram mudados vários arranjos nela, mas ela até hoje, acho que a gente conseguiu deixar esse pouquinho ali de uns riffs mais rápidos, umas partes mais densas, assim. Mas até hoje tem guardado uma versão que divide opiniões entre a gente, mas eu amo também, que ela é totalmente... É a música mais post-punk do disco, eu também acho. Eu acho que... Eu tava até refletindo aqui, quando eu acho que eu nunca tinha feito essa coisa de faixa a faixa, né? Nem acho que entre a gente comentou sobre isso. Eu meio que saquei, assim, que parece que o disco ele dá uma volta... Posso estar viajando pesado agora, mas tipo assim, ele dá uma volta no que talvez seja a banda. Assim, ele começa bem o início dos Jovens ali, com os singles e com o EP. Na terceira música ele já engata, porque ele é o disco mesmo, eu acho que... E aí no final volta pro início, assim, parece que ele dá uma parábola, assim, do que é. E essa música, embora, igual o Morgan falou, ela é a mais pós-punk do disco, assim, e a parte principalmente das estrofes, assim, o instrumental, ela sempre foi a base dessa música, e a gente chegou até a cogitar em lançar essa outra versão numa versão gótica, assim, Dark Wave, porque, enfim, tem essa coisa meio, esses acordes menores densos, assim, essa coisa, e essa temática também de relacionamentos, obviamente no final das contas é quase sempre pessimista, mas de certa forma sempre quando é assim é meio libertador, né, tipo, falar sobre essas coisas. E uma curiosidade sobre essa música que a letra é minha e do Guto, e eu lembro que eu tava fazendo a parte instrumental dela, ainda dessa versão mais gótica e tal, e aí eu lembro que o Bruno me ligou querendo conversar, assim, sobre, enfim, amizades e sobre essa, enfim, ele tava passando por uma situação emocional ali, a gente começou a conversar, e né, na hora que ele começou a falar, assim, meio que a letra foi vindo, assim, e aí eu escrevi, a minha parte que eu escrevi,
não é baseado numa relação minha, mas tô falando com ele que eu meio que fui sacando que, sei lá, foi vindo uma ideia assim. Acho que eu até encurtei um pouco a ligação pra não perder o fio da meada criativa ali. Eu acho que ela é meio que a continuação ou mesma época, assim, de Passos Lentos, parece pra mim. Tipo, parece que o tema depois ele muda. Exatamente. Cara, chegamos na última canção do disco, Twin Turbo Mixtape, e mais uma completa inversão aí do que a gente estava esperando. É uma música que vai pro campo da música eletrônica ali, parece o Joy Division falando adeus tristeza, olá pista, viramos o New Order agora. Queria que vocês contassem por que vocês escolheram essa para fechar o disco e falar um pouco mais sobre o processo de composição dessa música, que vai quase para um house ali em alguns momentos também, né? Sim, a princípio, vou dar uma contextualizada assim na história da banda. A banda toda é de Maringá, mas o Antônio, que faz o sintetizador, ele é de Curitiba. E eu conheci ele em Curitiba, assim, quando eu me mudei. E ele era DJ, produtor e DJ. E a gente sempre curtiu sons parecidos e tal. E eu comecei a banda e mandava sempre coisa pra ele, assim. E a banda não tinha alguém que faria, tipo, os beats ou essa execução ao vivo, né? E eu falei com ele algumas vezes pra ele entrar na banda e vamos aí e tal. E ele recusou algumas vezes, porque ele é meio do jeito dele, mais tímido e tudo mais. E ele, não, acho que não e tal. E a partir de Devaneios, que é um single que a gente tem, ele entra na banda e começa a fazer essa parte de produção de sintetizador e bateria eletrônica. Quando a gente tava fazendo essa parada do disco debut, assim, da banda, né? Todo mundo já tinha uma faixa que era nossa, e o Tony, ele tava presente em todas também. Ele arranja os sintetizadores e tudo mais. Só que a gente parou e pensou, tipo, tá, eu acho que seria interessante, né? Usar essa face do Antônio, que o mundo não conhece, DJ. E o nome dele de DJ era Twin Turbo, na época. E aí a gente conversou e falou, não, acho que você poderia fazer uma música e tal, ficaria legal. E aí sim, finalizaria o disco com a marca de todos ali presente, com pelo menos uma faixa, né, completa, assim. E ela nasceu assim, e o dia que ele fez ela, a gente tava gravando umas prés, assim, e ele tava num canto, assim, do estúdio o dia inteiro, de fone, que nem um nerd da computação, tipo, computador, sintetizador, não sei o que. E o dia inteiro ele ficou nessa, assim. Aí eu lembro que no final ele deu o play, assim, pra gente. Foi, tipo, meio que uma festa, assim, também, né? Tipo, a gente começou a dançar e tal. E aí essa meio que é a história da música, assim, com a marca do Antônio Twin Turbo DJ no disco também. Perfeito. Eu achei legal que amarra muito com o conceito ali de anos 80, porque sempre tinha aquele remix standard no final, alguma coisa que levava o disco para uma outra direção, um remix de outro artista, sabe? Achei que fecha bonito aí. Gente, para fechar a conversa aqui, quero perguntar para cada um de vocês, das 11 canções do disco, qual é a favorita de cada um de vocês aí? Só pode escolher uma música. Cada um pode escolher a sua, obviamente. Putz, é difícil pensar nisso, né? Eu acho que faz tanto tempo que a gente tá nessa coisa de gravar esse disco e lançar, e eu acho que eu já ouvi ele, eu acho que umas 900 vezes que isso passa. Mas se eu pudesse falar agora, eu acho que é Twin Turbo, que eu mais tenho ouvido, é a última, que mais tem me pegado, assim, e, enfim, no momento é essa aí. Pra mim muda sempre, mas eu acho que desde o começo eu gosto mais de Vultos. Pra mim é uma que foi pra mim a mais pop. Eu nunca achei que a gente ia conseguir chegar nesse estilo. E ela tem um finalzinho diferente. Eu curto todas as paradinhas que existem nela. Eu acho que a que eu mais gosto talvez seja Espelhos. Eu lembro muito o que ela representou, assim, pra mim, né? Tipo, a letra, o período, e me remete muito ao início dessa nova fase da banda, assim. Enfim, eu gosto muito dessa música, assim. Gente, muito obrigado. Você que está ouvindo Volume 1, álbum de estreia da Jovens Ateus, disponível em todas as plataformas de streaming. Segue ele nos perfis deles nas redes sociais, lá você vai ver a agenda de shows. Tem show no Balaclava Fest no final do ano, mas vai ter show de lançamento do disco, então acompanha lá. E é isso, muito obrigado, pessoal. Bom demais poder mergulhar nesse disco, eu gostei demais aqui. Já tô ansioso para voltar a ouvir de novo com base nessa perspectiva agora aí. Valeu demais, Kleber. Obrigado por receber a gente.
Pô, Kleber, obrigadão por receber a gente, e a gente também acompanha que você já divulgou a gente, já sempre apoia a gente faz um tempo. Então, brigadão aí pelo espaço de novo, e é isso aí, é uma honra estar aí participando. Valeu por chamar a gente. Eu achei bem legal poder explicar melhor assim o processo e contexto por trás das letras também. Obrigado pelo convite. Assim como o João falou, a gente acompanha o programa e é uma honra para a banda estar participando e contando sobre mais. Valeu. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde já deve ter rolado a crítica sobre o volume 1, disco de estreia da Jovens Ateus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.